Esse vídeo vai mudar a sua vida. Se ele não mudar a sua vida, é porque eu sou mentiroso e falta verdade nas minhas palavras. Assim diz Deus para o teu coração. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 43 e versículo de número 2. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando passares pelos rios, as águas não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama alguma arderá em ti. Talvez você esteja passando por dificuldades absurdas nesses últimos dias, pensando que vai se queimar, pensando que Deus te esqueceu, pensando que tudo está perdido e tudo está acabado. Mas assim diz Deus para você nesse exato momento: Deus não vai te livrar do fogo. Ele vai passar com você essa dificuldade no meio do fogo. Deus não vai te livrar da fornalha. Ele vai entrar com você na fornalha ardente e você não vai se queimar e não vai ficar nem cheirando a fumaça. São Paulo, capital, 1 de fevereiro de 1974. Edifício Joelma. Eu acredito que muitos de vocês conhecem essa história. Ali em São Paulo tem um edifício chamado Joelma, um edifício com 23 ou 24 andares, não lembro direito quantos andares tem o edifício Joelma. E havia um jovem chamado William, que trabalhava ali no centro em São Paulo. Ele era office boy, era um jovem temente a Deus que procurava sempre se desviar do mal e praticar a justiça, sempre ostentando em sua mão a bandeira da paz, da transparência, das boas novas. E em meio a tanta iniquidade, ele conseguia manter uma vida íntegra diante de Deus, com o seu testemunho, com o seu bom testemunho. E ele tinha ido ao 24º andar pegar uma documentação de um banco. E quando ele chegou no 14º andar, ele foi pego de surpresa, como todos os funcionários do Joelma, do edifício Joelma. Um grande incêndio, ninguém sabe o motivo, a razão pelo qual iniciou-se aquele incêndio. E de repente, as pessoas começaram a pular do edifício Joelma, se jogar. Vocês podem constatar nos vídeos que morreram 318 pessoas naquele dia. As pessoas pularam dos andares, outras morreram queimadas. E o William estava no 14º andar. Ele correu para as escadarias para descer, e quando ele foi descer as escadarias do prédio, as escadas estavam em chamas. E ele ficou desesperado. Angustiado. Ele correu para o elevador. E quando ele chegou no elevador, o elevador também estava em chamas. Não havia saída. Talvez você está vivendo esse momento de não ter saída para a sua vida. Você tem procurado uma porta e não tem encontrado. Só vê as chamas do lado do outro, na frente. Mas eu quero dizer que Deus tem um escape para a tua vida. Naquele momento de angústia, o William foi lá para a janela do prédio, 14º andar. Se ajoelhou e fez uma oração. Ele disse: eu vou pular. Ele pediu perdão a Deus dos seus pecados e disse: eu vou pular, eu não vou morrer queimado. O fogo já estava queimando o tapete, queimando a mobília do prédio toda. E ele vendo ali na janela o pessoal gritando, pulando. E de repente veio um helicóptero. Ele se aproximou e através de um aparelho sonoro aquele rapaz do corpo de bombeiro começou a dizer assim: infelizmente nós não temos condições de salvar você. Infelizmente não tem possibilidade alguma. Mas Deus é o Deus do impossível. Deus está trabalhando em teu favor. Deus estava trabalhando em favor da vida de William. Quando a Bíblia diz que chama alguma arderá em ti, é porque Deus assina embaixo essa promessa e cumpre com aqueles que creem e com aqueles que é fiel e com aqueles que acreditam no seu nome. E quando ele ia pular daquela janela, ele escutou uma voz que falava dentro do seu interior, e a voz dizia: William, não pule, porque os suicidas não herdarão o reino dos céus. E naquele momento ele ficou mais angustiado ainda e começou a orar a Deus, a clamar a Deus, a suplicar a Deus, a pedir a Deus que o livrasse da morte. E de repente apareceu dentro daquele escritório um homem de branco. Um homem de branco. E pegou no seu ombro e disse: William,
siga-me. E ele, ao lado daquele homem de branco, eles começaram a descer a escadaria daquele prédio. As escadas estavam em chamas, e eles desceram o 14º, 13º, e as escadas em chamas. Ele olhava para um lado e para o outro. As chamas não queimavam o seu corpo nem a sua pele, e nele ficava fedendo a fumaça. E desceram o 11º andar e o fogo não queimava, 10º andar e o fogo não queimava, 9º andar e o fogo não queimava, 8º andar e o fogo não queimava, 7º andar e o fogo não queimava, 6º andar e o fogo não queimava, 5º andar e o fogo não queimava, 4º andar e o fogo não queimava, 3º andar, o homem de branco lado a lado e o fogo não queimava, 2º andar e o fogo não queimava, 1º andar e o fogo não queimou. Eles desceram até o térreo e o fogo não queimou William. E no outro dia foi capa do Jornal Paulista. Cristão passeia no meio do fogo e não se queima. Evangélico passeia no meio do fogo e não se queima. Porque Deus é fiel com a sua palavra para cumprir. Morreram 318 pessoas. Mais de 300 ficaram feridas e hospitalizadas, mas o William desceu do 14º andar, ileso. Chama alguma o queimou e nele ficou fedendo a fumaça. E Deus engrandeceu o seu nome na vida de William. Olhe, sabe o que está acontecendo? Deus está trabalhando na sua vida para que o nome do Senhor se engrandeça mais ainda com o seu testemunho, com aquilo que Deus está fazendo na sua vida e você não está entendendo. Você não está entendendo hoje o que está acontecendo, mas amanhã você vai glorificar a Deus e vai dizer: agora eu entendo o que Deus preparou para mim, o que Deus está fazendo na minha vida. Olhe, chama alguma arderá em ti. Essa provação não é para te queimar, não é para te destruir, é para te fazer crescer, é para te fazer maior, é para te fazer um homem, uma mulher experiente. Está entendendo? Receba. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.